O mundo dos falsos profetas. E eu vou falar, não é sobre o rapaz que tem aparecido agora, mas é sobre por que as pessoas acreditam. Eu gosto muito de documentário e gosto muito de assistir essas séries que falam sobre os profetas que já existiram e que carregaram milhares de pessoas e que fizeram pessoas cometer crimes e fizeram pessoas cometer suicídio. E, inclusive, a gente pode pensar em como determinadas autoridades ou figuras de autoridades desempenham esse mesmo papel, que não é só em função da religião, mas de carregar as pessoas. Existe uma questão com relação à pessoa, o falso profeta, o ditador, né, a figura ali de autoridade, mas eu acho que é mais interessante quando a gente tenta pensar por que é que as pessoas acreditam nessas pessoas que se dizem o que se dizem, que se colocam em determinados lugares como detentores de poder, detentores de conhecimento, detentores de força. A gente vai percebendo a partir de diversas séries, diversos casos, principalmente relacionados à religião, em que as pessoas tinham uma confiança exagerada naquela figura de poder. Aquela figura exercia realmente um poder sobre a vida das pessoas que estavam seguindo. E o medo. Um medo de que, de repente, se eu não seguir isso, nada mais vai dar certo. É melhor eu seguir porque este é meu único caminho. Aliás, o medo é o que faz a gente se cegar para muitas coisas, é o que faz a gente acreditar e seguir cegamente ordens que a gente não pensa. Então, quando a gente pensa em Hitler, por exemplo, muitas pessoas, estou dizendo de pessoas comuns que seguiam aquilo, que acreditaram que realmente os judeus eram o Satanás encarnado e que apontavam naquela época a casa, apontavam a pessoa. Então, por que as pessoas comuns, eu não estou nem dizendo de quem era do exército de Hitler, mas as pessoas comuns acreditaram muito nele, e quando a gente lê muito a respeito, a gente vai percebendo que ele assumiu uma posição de figura de poder, mas ao mesmo tempo ele exalava um sentido de medo, porque ele propôs isso como uma ideia de que se as pessoas não seguissem aquilo que ele dizia e se não exterminassem aquelas outras pessoas, algo de muito ruim iria acontecer. Então, o medo de perder as coisas, o medo de perder seus lugares, o medo de perder sua família, fez com que as pessoas simplesmente seguissem. E assim aconteceu com vários outros ditadores, mas principalmente com vários outros falsos profetas, que a gente vê séries por aí. Vou colocar aí algumas que eu já assisti, onde é esse mesmo mecanismo. Uma pessoa que se coloca numa posição
primeiro, muito boa, uma posição de poder que ela consegue controlar os outros pela sua manipulação, pela sua sedução, mas o medo é o que vai fazer as pessoas seguirem cegamente. O medo não só daquele sujeito, daquele ser ali, mas o medo de tudo que foi construído, de todo o discurso que foi construído, caso a pessoa não siga os comandos daquele ser que se diz extraordinário. Então, eu acho que é mais interessante a gente pensar e tentar estudar a mente dessas pessoas que seguem cegamente, que não se questionam sobre aquilo que está sendo colocado, né, como casos de homicídios que aconteceram, porque o profeta falou que tinha que fazer, como casos em que as pessoas abandonam seus tratamentos, ou como casos de autoextermínio, né? As pessoas tiram a própria vida porque acreditam naquilo que foi construído ali como uma história verdadeira. Essas mentes são mais interessantes, eu acho, que para a gente entender, porque o sujeito, o manipulador, o sedutor, o que tem boa lábia, bom discurso, mas que não tá nem aí para ninguém, a gente já sabe ali que percorre por um perfil mais de um psicopata, e aí a gente já conhece um pouco mais. Mas e quem segue? Por que as pessoas acreditam? O que você acha? Por que as pessoas acreditam e seguem, mesmo com muita gente dizendo: olha o que esse ser está dizendo, isso não tem lógica, isso falta raciocínio. E a ciência também é utilizada para isso, tá? Não é só a religião, né? Tem gente que cegamente segue aquilo que uma determinada ciência diz que é verdade. Acho bem interessante a gente pensar nessas pessoas que seguem.